Fala pessoal, tranquilo? Trazendo aqui hoje uma questão da SpaceX do ano de 2025 para ingresso em 2026. Uma questão de trigonometria no nível médio, que faz com que o candidato saiba trabalhar tanto a equação trigonométrica quanto arco triplo, que não é tão tranquilo de se trabalhar. Mas como aqui eu estou tentando não só resolver a questão, mas também fazer com que haja uma revisão para você que está assistindo, eu vou deduzir, né, até chegarmos no arco triplo, desde o arco duplo, indo para o triplo e resolvendo a questão, tá bom? Então, para começar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai achar o arco duplo tanto do cosseno quanto do seno. Como seria isso? A gente teria aqui o cosseno de alfa mais alfa seria igual ao quê? Cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos, porque no cosseno é invertido o sinal, seno do primeiro vezes o seno do segundo. Isso ficaria igual ao quê? Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Agora acharemos o seno. Seno de alfa mais alfa ficaria igual a seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais, porque no seno mantém o sinal, seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Isso vai ficar igual a 2 vezes seno do primeiro vezes o cosseno, certo? E assim a gente acha o arco duplo, tanto do cosseno como do seno. Porém, é muito bom e importante relembrar a relação fundamental da trigonometria, que seria ela, que diz o seguinte, que é a relação fundamental da trigonometria. Vai dizer o seguinte, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso tudo é igual a 1. Olhando para essa relação, se eu isolar o seno, eu vou ter a seguinte relação, que seno ao quadrado de alfa seria 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Porém, se eu multiplicar isso tudo por menos 1, eu vou ter que menos seno ao quadrado de alfa é igual a menos 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Mais para frente você vai entender o porquê de eu fazer essa multiplicação por menos 1 nessa equação aqui, tá bom? Pronto, agora que a gente já achou tantas relações dos arcos duplos e relembrou a relação fundamental da trigonometria, a gente agora vai partir para dois pontos importantes. Quais são eles? É a seguinte relação, que vai dizer assim: a gente vai olhar para isso aqui e vai partir para o arco triplo, que seria cosseno de 2α mais alfa. Vai ficar cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Agora, vou só colocar dois traços só para lembrar que só é repetição do termo, no caso de tudo isso aqui, tá bom? Vai ficar o cosseno de 2x, a gente vai colocar a segunda relação, no caso a primeira relação, que é isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, isso tudo multiplicado por cosseno de alfa, menos seno de 2α é 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa, isso tudo multiplicado por seno de alfa. Agora vem o jump of the cat, que é o que? É a gente ver esse menos seno ao quadrado de alfa, que é isso aqui, e colocar isso aqui. No caso, não isso tudo. Porque isso aqui tá parecendo menos x, né? Por menos 1. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa menos 1 vezes cosseno de x de alfa menos 2
2 seno ao quadrado de x, porque tem esse seno de x e esse seno de x, vezes cosseno de x, certo? Aí aqui a gente só vai dar continuidade à equação, que vai ficar 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. No caso, como a gente já está vendo que vai multiplicar, vamos fazer logo direto, vai ficar 2 cosseno ao cubo de alfa menos cosseno de alfa menos o seno de alfa. A gente pode olhar lá de novo para a relação que a gente tinha encontrado e repeti-la, que vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, isso vezes cosseno. Agora, repetindo, 2 cosseno ao cubo de alfa menos cosseno de alfa, multiplicando, então a gente vai achar o quê? Menos 2 vezes menos 2 cosseno de alfa, não é isso? Mais 2 cosseno ao cubo de alfa. Agora, resolvendo tudo isso, a gente vai ter o quê? Soma aqui com aqui, vai ficar 4 cosseno ao cubo de alfa menos 3 cosseno de alfa. Com isso, a gente achou o arco triplo do cosseno. Perfeito? Então, a gente vai ter essa relação. E aí, eu vou apagar aqui a lousa e a gente volta para continuar a questão e finalizar ela, porque a parte difícil era lembrar dessa relação e aplicar na equação trigonométrica, perfeito? Então, pessoal, quadro já apagado, e aí a gente vai voltar repetindo tudo dentro da equação. Cosseno de alfa mais 4 cosseno ao cubo de alfa menos 3 cosseno de alfa, isso tudo igual a zero. Simplificando, vai ficar 4 cosseno ao cubo de alfa menos 2 cosseno de alfa. Aqui o bizu é colocar o cosseno em evidência, cosseno de alfa em evidência, ficando 4 cosseno ao quadrado de alfa menos 2, isso tudo igual a zero. Aí eu vou ter a seguinte questão, que cosseno de alfa é igual a zero, ou 4 cosseno ao quadrado de alfa menos 2 é igual a zero. Resolvendo essa equaçãozinha, vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado de alfa igual a 2. O 4 passa multiplicando, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 2 quartos. Aplicando a raiz do outro lado, vai ficar cosseno de alfa, vai ficar igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Tendo esses resultados em mãos, agora é só resolver a equação da seguinte forma: cosseno de alfa igual a zero, cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Agora é só achar os valores de cosseno que dão zero e os possíveis valores de cosseno que podem ser mais raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2, porque como o intervalo é de 0 a 2π fechados, eu posso ter tanto positivo quanto negativo, entendeu? E agora a gente vai achar as possíveis raízes para a gente fazer a soma. Agora, para achar a soma, a gente pensa, qual cosseno que dá zero? Cosseno de 90 graus e cosseno de 270 graus, que é igual a π sobre 2 e aqui 3π sobre 2. A gente já tem duas raízes possíveis para o nosso problema. Agora é achar o cosseno para mais ou menos raiz de 2 sobre 2, que poderiam ser o cosseno de 45 graus, que é igual a π sobre 4, cosseno de 135 graus, que é igual a 3π sobre 4, cosseno de 225, que é igual a 5π sobre 4, e por último o cosseno de 315, que equivale a 7π sobre 4. A gente já achou as 6 possíveis soluções e agora basta somar. E aí é correr para o abraço e acertar o gabarito da questão, que seria π sobre 2, mais 3π sobre 2, mais π sobre 4,
mais 3π sobre 4 mais 5π sobre 4 mais 7π sobre 4 e ia correr para o braço. Por quê? Se eu fizer essa soma aqui, vai ficar, repete a base, soma em cima, vai ficar 4π sobre 2, 2π. 4π sobre 4, aqui vai ficar igual a π. 12π sobre 4 igual a 3π. Fazendo 2π mais π mais 3π, isso aqui é igual a 6π. Gabarito, letra E de Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPSEX. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução. Espero poder ajudar vocês tanto com a resolução quanto com a pequena revisão que eu fiz no início. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Eu vou deixar meu Instagram aqui, quem precisar de alguma dúvida. E qualquer coisa estou à disposição. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe a vocês e bom papiro.